Olá, pessoal! Vamos então para a nossa aula de hoje, que é sobre integrais. Bom, a gente já viu, ao longo do semestre, todos aqueles conceitos de limites, derivadas, e agora, no cálculo diferencial, finalmente chegamos, às integrais. Lembrando que aqui a gente vai ter uma parte de noção introdutória do que seria integral, e lá no cálculo 2, então, a gente vai trabalhar com os métodos de integração mais a fundo, e conhecer melhor, outros tipos de integral e como se resolve. Aqui a gente vai trabalhar os conceitos de noção do que é a integral e também fazer alguns exemplos principalmente, da integral definida. Tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui com o que seria uma motivação do cálculo, O que é motivado, o cálculo da integral? A gente já viu, que cada conceito, o limite, a derivada, eles têm uma motivação geométrica da coisa, para depois a gente ir para a parte algébrica. E o que seria, então, a motivação para a integral? A integral, ela vai estar intimamente, a integral definida, claro, intimamente ligado com o conceito de uma área, a área sobre uma curva. Então, vamos supor que a gente tem o gráfico aí de uma função f de x, essa funçãozinha aqui que eu estou pintando, esse gráfico aqui da nossa função. E aí, a gente quer calcular a área abaixo dessa curva. Claro que aqui a gente já está supondo que ela está acima do eixo x, mas depois a gente, vai ver sobre isso, mas aqui inicialmente a gente está se preocupando apenas, calcular a área sobre uma curva que está acima do eixo x, então ela é positiva, e ela está em um intervalo AB. Então, a gente tem aqui, os limites de integração, que a gente vai chamar, que seria aqui o intervalo AB, nesse exemplo aqui. Se a gente fosse fazer o cálculo de área, bom, é uma curva, Eu não sei como que é o comportamento dessa curva, então a gente não tem uma noção, diferentemente se a gente soubesse que, é um retângulo, tem um formato, de uma circunferência, uma semicircunferência, etc., a gente conseguiria calcular facilmente. Agora, aqui a gente não tem esse conceito. Então, o que a gente poderia, fazer para nos aproximarmos dessa área? A gente vai dividir em retângulos. A ideia é dividir em vários retângulozinhos. Veja que, quando a gente faz essa divisão em retângulos, a gente tem um espacinho aqui, que sempre vai estar sobrando, Vou até tirar aqui, e aqui também, para a gente começar a ver melhor o foco aqui, esse retângulozinho aqui, tá vendo? Em cada pedacinho vai ter uma sobra desse retângulo, correto? E essa sobra, ele se assemelha bastante, com um triângulozinho retângulo, Bom, então, se a gente quisesse, fazer, e tem, além desse retângulo aqui, sobrando, a gente tem esse em rosa aqui, que não teria sobrando, ele estaria faltando, que eu não estou contabilizando na minha área. Então, quando a gente fizer essa divisão em retângulos, como que a gente consegue se aproximar de forma mais real do que é a área? Diminuindo esses retângulos, Você veja que conforme a gente vai diminuindo o tamanho dos retângulos, se a gente tomar retângulozinhos cada vez menores, por exemplo, esse bem fininho aqui, quase lá batendo, esses triângulos aqui, eles vão ser cada vez menorzinhos, correto? Conforme a gente vai particionando em infinidade, numa infinidade de somatórios ali, o que vai acontecer? Somatórios que eu digo, de soma das áreas do retângulo, Porque, claro, a gente está porcionando, porque área de retângulo a gente sabe medir, correto? Então, a gente está separando aqui tudo em pequenos retângulos. Então, quando a gente faz essa separação, a gente tem, essa curva aqui,
agora parametrizada, né, em função aqui da área dos retângulozinhos. Claro que pegando retângulos grandes como estão aqui, né, a gente tem uma discrepância grande, né? Mas conforme a gente vai pegando retângulos bem pequenininhos, a gente vai ter a área mais próxima do que é realmente a área sobre essa curva. E a gente conhece, né, tanto a base, né, a base de cada retângulo, né, aqui, por exemplo, x0, x1, né, e aqui a gente vai ter a altura aqui, né, que seria a f do x1, ok? Então, vamos lá. Somando todas essas áreas, a gente vai ter uma soma, né? Então, a gente tem um somatório, né, de n retângulos, da área, né, de n retângulos, que vai ser a área da base vezes a altura, né? O ΔXi, né, que é a diferença da base aqui, né, a base de cada um, e o f do CI ali, que é o meiozinho, né, o ponto médio entre os dois aqui, tá? Então, essa é a altura e a base. Essa soma, ela tem um nome na matemática que se chama soma de Riemann. E a gente vai definir a área como o limite dessa soma tendendo ao infinito, o n tendendo ao infinito. Então, quando a gente tende a particionar, né, em muitos, quando a gente vai aumentando o número dos retângulos, né, isso vai me aproximando da área, né? E claro, o limite tem que existir. A gente já viu, né, sobre a existência de limites e tudo mais, né? Então, para isso, o limite precisa existir. Então, o que seria a integral? A integral é exatamente essa área. Então, a integral, ela vai ser o limite desses somatórios, ok? Então, claro que o limite tem que existir, normalmente, né? Então, basicamente, a integral definida é a área sobre uma curva, né? E ela é um limite de um somatório, porque esse somatório é a soma a soma de Riemann, soma dos retângulozinhos lá, tá certo? Então, mais claro, e isso aqui é a nossa definição formal do que é. Porém, claro que a gente quer um modo de calcular, a gente não vai ficar calculando limites, ok? Para que a gente calcule integrais. A gente já sabe disso. Então, vamos para alguns elementos aqui da nossa integral, da nossa notação de integral definida. A gente tem esse símbolozinho, que é o símbolo da integral, né? Esse símbolozinho aqui é o famoso símbolo da integral, né? Veja que ele parece um S, né? Já vem da soma de Riemann. Então, esse é o símbolo da integral. Aqui, o A e o B são os limites da integração. Limite inferior é o A, limite superior é o B. E f de x é chamada função integrando. E sempre a gente vai acompanhar esse dx aqui. Sempre que a gente tiver a integral, a gente vai ter um dx, né? E depois, na integral dupla, a gente vai ter um dx, dy, enfim. Mas a gente sempre tem esse dx, que ele vai significar ali em relação a quem a gente está integrando, certo? Então, a gente tem a nossa integral, né? Assim como a gente tem, né, a derivada, né, dx, dy, dy, dx, né, que a gente está derivando y em relação a x, a gente vai ter a integral, né, em relação ali ao dx. Então, essa é a nossa notação, tá? Para a integral definida, ok? A gente tem algumas coisinhas, né, algumas propriedades, né, da integral definida, certo? Uma das propriedades é que se a gente trocar os limites de integração, né, isso troca o sinal. Uma coisa sobre a integral é que, apesar dela estar relacionada, motivada por uma área, ela pode sim ser negativa, tá? E o que significa ela ser negativa, né? Significa o posicionamento da minha função, tá certo? Em relação ao eixo x sempre. Bom, se a gente troca os limites,
a gente tem que trocar o sinal. Então, a gente pode fazer esse manejo se a gente quiser. Se a gente está integrando de A até A, essa integral vai ser sempre zero, né? Se o intervalo é nulo, né, de A a A, então não tem integral, certo? Não tem área, ok? Então, os limites de integração iguais, a integral vai ser nula, ok? Se ela é contínua, ela é integrável. Então, todas as funções contínuas a gente vai conseguir fazer a integral. Além disso, também como vem de limite, correto? A gente tem as mesmas propriedadezinhas. A constante pode sair para fora, a soma e subtração também, né? E aqui tá... Aqui, peraí. Aqui tá um... Aqui, opa. Aqui é um símbolo de maior ou igual, mas não é, é mais. Prontinho, já arrumei aqui. Mais ou menos, né? Separa na soma e na subtração. E também a gente consegue separar o intervalo. Então, por exemplo, né? Se o C, ele tá ali no intervalo AB, a gente consegue fazer a integral de A até C e depois de C até B. Isso vai ser bem útil em alguns casos para a gente fazer a integral, tá? Se a função é maior ou que zero, né, para todo o intervalo, então a integral também vai ser positiva, ok? Tem a ver com aquilo que eu falei, né, da posição, da integral ser negativa, né, de acordo com a posição da minha função. Então, se ela está acima do eixo x, a integral vai ser positiva, tá? E se uma função é maior que a outra, a integral dela vai ser maior também, tá? Né? Isso também, mesma coisa, né? A função vai estar acima, então a área vai dar acima, vai dar maior também, correto? E também, se o módulo da função for integrável, a gente consegue, né, ter que o módulo da área, ou seja, o módulo da integral, é menor ou igual que a integral do módulo, tá? Então, cuidado, aqui não temos uma igualdade em questão de tirar o módulo para fora, tá? Então, a gente não consegue fazer isso, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver como que a gente vai estar calculando as integrais, certo? A gente não vai ficar calculando limites, né? Então, primeiro, antes de saber, a gente precisa saber o que é uma função primitiva. Então, a função primitiva, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função que ela é primitiva de alguém. Então, quando a gente fala de função primitiva, a gente está sempre falando função primitiva de uma função. Então, por exemplo, uma função f' é primitiva da função f' de x, se quando eu derivo a f', eu chego na f'. Então, por exemplo, se a gente for derivar essa função aqui, como que fica? Vamos lá. Vou fazer, tá ali, mas eu vou fazer aqui do lado, né? X à quinta sobre 5, derivo. O que vai acontecer? O sobre 5 não muda, ele é constante, né? O 5 sai para fora multiplicando, o x diminui 1 no expoente e o sobre 5 continua. Nesse caso, o 5 vai simplificar com 5 e a gente vai ficar apenas com x à quarta. Isso quer dizer que a função x à quinta sobre 5 é uma função primitiva da função x à quarta, porque quando eu derivo essa função, eu chego no x à quarta. Vamos ver mais um exemplo para essa mesma função, para a função x à quarta, uma outra primitiva. Se a gente pegar x elevado a 5 sobre 5 mais 9 ou menos 2, também derivando vai dar a mesma coisa. Vocês sabem dizer por quê? Pensa um pouquinho. Como que a gente faz a derivada da constante? A derivada da constante é zero. Então, quando você soma qualquer constante nessa primitiva aqui, ó, qualquer uma, você sempre vai derivar, né, e chegar na função x à quarta. Então, veja que a primitiva, ela não é única, né? Ela sempre está dependendo de uma constante, porque
né, o dependendo não, né? Ela pode ser sempre renovada somando uma constante qualquer. Então, existe uma infinidade de funções primitivas, né? A gente tem a principal, que é x a quinta sobre 5, mas a gente tem mais uma constante, que qualquer constante que você pegue vai ser uma primitiva da minha função, tá? Então, aqui tem a observação do que eu acabei de falar, né? Que a gente vai ter várias primitivas. Por exemplo, a função seno, quando você deriva, a gente tem o cosseno. Então, a função seno, ela é primitiva da função cosseno. E qualquer constante que você some, né? Aqui, seno de x mais k, não importa a constante que você some, sempre vai chegar na função cosseno derivando, né? Porque derivada de constante é nula. Então, todas essas são primitivas. Então, a gente vai ter uma função, né? Mais aquela constante. Então, essa função aqui é a principal que importa pra gente, mas lembra que se eu somar qualquer constante, eu também vou continuar tendo uma primitiva, né? E o que isso interfere pra gente aqui? O que interfere pra gente, o que muda, né, pra gente? Muda que agora a gente vai conseguir calcular integrais definidas por causa do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo vai dizer pra gente que a integral definida de A até B, de uma função, ela vai ser a primitiva aplicada em B menos a primitiva aplicada em A. Então, é sempre a função primitiva aplicada no limite superior menos o limite aplicado no limite inferior, tá? Então, sempre aqui limite superior primeiro, tá? E limite inferior depois. Então, a gente escreve, né, f de b menos f de a, tá? E esse fzão aí é a primitiva. Lembrando que o que é a primitiva? Significa que quando você deriva f' de x, você obtém a fzinha de x. E isso vai ajudar. E aqui a gente vai ignorar a constante, tá? A gente não vai colocar a constante, tá certo? A gente vai aplicar somente a função, até porque se a gente fosse usar a constante, qual que a gente usaria, né? Então, poderia ter uma infinidade. Então, aqui a gente vai só pegar a principal, a primitiva mesmo, original, tá certo? Então, para a gente calcular integrais, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar pensar quem que é a derivada dessa quem que eu derivo que eu chego nessa função. Então, a gente está fazendo, né, o esquema inverso, correto? A integral, ela é o oposto da derivada. Então, quando a gente deriva, a gente vai, né, usando nossas regrinhas, né, que também vinha lá do limite, mas a gente usava a regra e ia lá, achava a derivada. Agora, a gente não tem a derivada, a gente tem a derivada e a gente quer saber quem que é a função. Então, a gente está fazendo o processo inverso. Eu tenho a derivada e eu quero achar quem que é a função inicial. É isso que a gente está fazendo, tá? Então, vamos para um exemplo aqui. Primeiro exemplo, a função x. Então, quem que eu derivo que resulta no x? Essa é a minha pergunta. Quem eu derivo que resulte em x? Isso é o que a gente quer. Então, a gente faz agora o processo inverso. Eu dou a derivada para você e você vai ter que me dar, né, a função inicial. É isso que é calcular a integral, essencialmente, certo? Claro que nem sempre vai ser muito fácil, como a gente falou, né, no início. Aqui a gente vai trabalhar com funções mais introdutórias, né?
porque depois vai aparecer funções muito mais difíceis que você não vai conseguir olhar e saber, nossa, a integral é tal, porque eu derivo e dá isso aqui. Não, você não vai saber a derivada de cabeça. Então, a gente vai ter os métodos de integração, né? Mas todos esses métodos, eles sempre vão ter a ver também com as regrinhas de derivada, a regra da cadeia, a regra do produto, tá certo? Sempre uma coisa é associada à outra, tá? Pela definição, pelo teorema fundamental do cálculo que diz aí pra gente que tem essa relação entre as coisas, né? Então, vamos lá. Aqui, bom, se a gente tem, por exemplo, x ao quadrado, quando a gente faz a derivada, esse 2 vem pra cá multiplicando, o x diminui 1 no expoente e eu fico, né, só com o x. Bom, mas ali eu não tenho eu não tenho 2x ali, né? Eu tenho só o x. Então, como eu tenho só o x ali, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dividir por 2. Então, a gente vai escrever x ao quadrado sobre 2. Quando a gente deriva isso daqui, o 2 sai para fora multiplicando, o sobre 2 continua, ele vai simplificar aqui com esse 2, e aí vai ficar só o x. Então, essa aqui é a resposta, né, da minha pergunta. A resposta da minha pergunta é essa. Essa é a função que eu derivo que resulta em x. Então, essa é a integral. Então, a gente vai escrever aqui x² sobre 2. Só que aí a gente escreve assim, a gente bota a barrinha e coloca os limites de integração, 0 até 2. E agora a gente vai simplesmente aplicar. Lembra que é o limite superior menos o limite inferior. Então, agora eu vou primeiro substituir o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Bom, 0 aqui vai zerar, né? E aqui vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então, a integral de x de 0 até 2 é 2, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora, a gente tem aqui um x² mais 4. Lembra que a integral, ela separa na soma, então a gente consegue pensar individualmente. Vou pensar quem que eu derivo que resulta em x², quem que eu derivo que resulta no 4. Então, primeiro, x, novamente, né, é a mesma pegada, né? Se eu colocar x ao cubo, derivar, vai dar o 3x. Então, eu preciso dividir por 3. Se eu derivo esse daqui, então, vai ser 3x sobre 3. O 3 vai simplificar. E aí, a gente vai ficar com 3x². Vai ficar com o x². Agora, o 4 eu tenho que derivar quem? O 4x. Porque derivada de x é 1. Então, vai ficar apenas o 4, que é o que eu quero. Ok? 4 vezes 1, que é 4. Então, sempre que eu estou integrando uma constante, a integral vai ser a constante vezes o x. Porque a integral de x é 1. Então, quando a gente integra, né, a gente tem que estar lembrando sempre do processo contrário. Então, vai ficar como aqui? Vou colocar entre parênteses, né, que tem os dois ali. Eu tenho x ao cubo sobre 3 mais 4x avaliado, né? Aqui a barrinha do avaliado de 1 a 3. Então, agora eu vou substituir os limites de integração. Lembrando sempre, limite superior menos limite inferior, tá? É sempre... pode deixar assim. O de baixo menos o de cima, tá? Então, vamos lá. Aqui. 3 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 3 menos
1 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 1. Aqui vai ficar 9, né? 27 sobre 3, 9, mais 12, menos 1/3, mais 4. Então, vai ficar 4, né? 4 mais 9 mais 12, vai ficar 13, 25, menos 1/3. Então, aqui vai ficar 75 menos 1, né? 25 vezes 3 sobre 3. Ou seja, 74 sobre 3. Vou deixar assim como fração, tá? Essa aqui é a área, né, sobre a curva x² mais 4 no intervalo de 1 a 3. Lembrando que os limites de integração podem ser positivos ou negativos, tá? E não necessariamente porque vai ser positivo ou negativo os limites de integração que a integral vai dar positivo ou negativo. Depende tudo sempre de quem que é a minha função, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Esse exemplo envolve uma raiz quadrada. E ela tá embaixo da minha fração. Como que a gente enxerga a raiz quadrada para fazer derivada como uma potência, né? Então, vamos olhar para a raiz, né, para tudo aquilo ali, como x elevado a 1 sobre 2. Só que ele está na parte de baixo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1 sobre 2, tá? Sobre 2. É isso que a gente tem. Isso vai dar exatamente a derivada da nossa raiz quadrada. Quem lembra bem da raiz, né, da derivada da raiz quadrada, vai lembrar disso. Deixa eu bloquear isso aqui. Então, quem lembra, vai lembrar. Quem lembra, vai lembrar. Essa é boa, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, quando a gente faz a integral da raiz, como é que vai ficar? A raiz a gente vai ver como x na 1 sobre 2. Derivada da potência, 1 sobre 2 vai para fora multiplicando e diminui 1 no expoente. 1 sobre 2 menos 1. Aqui, meio menos 1 vai ficar menos meio. X na menos 1 sobre 2 sobre 2. Opa, é exatamente o que eu queria, né? Cheguei na mesma coisa aqui. Então, a gente já sabe quem que eu derivo é raiz de x. Opa. Raiz de x. Então, essa integral, ela vai ser quem? Vai ser raiz de x. Avaliada de quando até quando? Tá ali, de 1 até 4. Então, lembra que é o de cima menos o de baixo, ou seja, raiz do número 4 menos raiz de 1. Isso vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. Então, a integral de 1 sobre 2 raiz de x de 1 até 4 é 1. A gente pode até, né, quando temos questões de área, né, a gente coloca unidade de área. Como aqui a gente está só calculando simplesmente a integral, a gente não coloca, né? Tudo depende de que está pedindo na questão, né? Mas no momento a gente não vai se preocupar em falar de áreas e tudo mais. Aqui a gente só está simplesmente calculando a integral definida através da função primitiva. Então, a gente vai pensar quem que eu derivo, que eu resulto naquela função, para daí aplicar nos limites de integração. Vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje, é a função cosseno. Então, a pergunta, quem que eu derivo que dá o cosseno? É o seno, né? Então, vou escrever dessa forma aqui,
a primitiva, que eu derivo, e dá o cosseno de x. Quem que é a f de x? É o seno. Então, f zona de x aqui é o seno de x. Quando a gente faz seno de x derivada, isso vai me dar o cosseno de x. Então, lembra que o seno eu derivo, dá o cosseno. O cosseno eu derivo, dá o menos seno. Então, de novo, tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Então, aqui vai ficar como? A minha integral vai ficar seno de x avaliado de π sobre 2 até π. Lembra sempre o de cima menos o de baixo, então, seno de π menos seno de π sobre 2. E aí, a gente tem seno de π é 0 e seno de π sobre 2 é 1. 0 menos 1. Essa integral tem como resultado menos 1. Então, um exemplo aí de integral com valor negativo, tá? E isso por causa do posicionamento do cosseno no intervalo de π sobre 2 até π, tá? Então, vamos ver uma do seno agora? Integral de π sobre 4 até π sobre 2. Seno de x dx. Agora, a gente quer quem que eu derivo que dá o seno agora. Bom, a gente sabe que se eu fazer cosseno linha... Opa, deixa eu escrever cosseno de x linha. Isso é menos o seno. Só que eu não tenho menos seno ali, eu tenho só seno. Então, eu vou ter que derivar agora, então, menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x vai dar seno de x, né? Porque vai ficar menos, menos, mais. Então, agora, aqui a gente vai ter que botar menos cosseno. Então, sempre tem que tomar cuidado de olhar o sinal. Tanto aqui, se tá positivo ou negativo, tanto aqui, se está positivo ou negativo, porque isso vai interferir em quem vai ser a derivada que eu tô pegando, né? Que eu tô considerando. Então, menos cosseno de x avaliado de π sobre 4 até π sobre 2. Então, vai ficar como? Menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de π sobre 4. Cuidado com a confusão quando o segundo termo aqui é negativo, né? E aqui a gente sempre tem o menos, por causa da definição, né? Do lado do teorema, a gente tem que é a função primitiva avaliada no limite superior menos o limite inferior, tá? Menos avaliada no limite inferior. Então, a gente tem que tomar o cuidado sempre com os sinais, né? Então, aqui vai ficar menos o cosseno de 90 graus, que é 0. Então, menos 0. E aqui, mais, né? Porque menos com menos vai ficar mais. Cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, ficou somente, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, cuidado aí, atenção aos sinais. Para finalizar nossa aula, quero falar com vocês um pouquinho sobre a integral indefinida, que nada mais é do que, ao invés da gente fazer, né, a aplicação nos limites inferiores e superiores, eu não vou ter mais aquela limitação, entendeu? Eu vou ter uma integral indefinida, ou seja, eu não vou ter mais os limites aqui, ó. Eu vou ter simplesmente a integral da função. E aí, em vez de fazer a aplicação, a gente vai botar a função primitiva mais uma constante. Porque lembra que tem, né? Dependendo da constante, pode mudar? Então,
a gente vai definir, né, como sendo uma classe, na verdade, de números, né? Não vai ter uma infinidade. Então, para cada integral indefinida, para cada constante k que a gente pega, a gente vai ter uma resposta para essa integral, né? Então, a gente vai ter a integral indefinida, vai ser, né, essa função aí, que vai pegar todos, né, todos os intervalinhos ali, somando essa constante, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Se, né, ela tem a primitiva, a gente vai fazer ali a primitiva mais uma constante, tá? Se ela representa, né? Se não, né? Como ela representa uma família de funções, como eu falei, né? Então, ela é um conjunto de todas essas primitivas. É isso que representa a integral indefinida, porque todas as primitivas, né, que vão ser aquela função ali, tá certo? Quando eu derivo, né? Então, veja que quando a gente tem a definida, não importa quem seja a constante, né? Porque se a gente tem a f zona mais uma constante, quando a gente faz isso aqui avaliado no intervalo AB, o que vai acontecer? Vai ficar f de B mais K menos f de A mais K e as constantes vão embora. Então, essa só é a diferença. Então, a diferença de que a gente calcular uma integral indefinida para uma definida vai ser que a gente aplica ou não nos limites de integração. A integral é definida, a gente tem a integral de a b, precisa colocar os limites, precisa aplicar nos limites de integração. Precisa, tá? Não tenho nada. Preciso somar a constante. Aí pode ser mais C ou mais K, né? Não importa. Precisa colocar mais uma constante, tá? Então, essa vai ser a diferença. A gente vai usar a primitiva nas duas, mas se é definida, a gente aplica nos limites. Se é indefinida, a gente coloca mais uma constante, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? A derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno é seno mais uma constante. A integral de 4x ao cubo, né, vai ser x à quarta mais uma constante. A integral da raiz, a integral da raiz não, né? A integral de 1 sobre 2 duas vezes raiz de x, a gente viu que era a raiz de x. Então, vai ser raiz de x mais uma constante. Então, é isso que muda, né, da integral definida para indefinida, tá certo? A indefinida a gente tem que sempre, né, sempre, não pode esquecer, tá? Se esquecer tá errado, tem que colocar mais uma constante, tá bom? Então, a gente não vai aplicar em nenhum lugar, porque a gente não tem os limites da integração e vai simplesmente somar mais uma constante, certo? Aqui, se, né, a gente tem as propriedades para definida, para indefinida a gente também vai ter, tá? Então, constante sai para fora, a soma e subtração também, tá? Então, tudo isso também continua valendo. Aqui eu deixei para vocês uma tabelinha das principais integrais, tá? Então, essas tabelinhas ali depois vai ajudar vocês a resolver os exercícios, né? Lembra que sempre é a primitiva, né? E a primitiva é quem que eu derivo que resulta naquela função. Então, todas essas aí, a gente vai ter a relação através da derivada, tá certo? E de novo, né, na disciplina de cálculo 2, então, a gente vai começar a ver técnicas para integrar, porque a gente tem essa tabelinha, a gente tem, né, as principais derivadas que a gente já conhece, mas vai ter composições de funções, né, multiplicações de funções que a gente vai olhar e não vai saber de cabeça como que é essa derivada, como que eu resolvo essa integral. E aí, para isso, a gente vai ver os métodos de integração, né,
por partes, substituição, né? Enfim, outros métodos aí que vai vir na disciplina de cálculo 2. Também a gente, né, trabalha outros conteúdos, né, funções de várias variáveis, derivadas parciais, né, dependendo de cada ementa, né, vai variar. Mas aí vocês vão descobrir aí, espero, né, talvez comigo ou com outro professor, lá na disciplina de cálculo 2. Obrigada para quem assistiu a aula até aqui. Qualquer dúvida me mandem por e-mail. Eu vou mandar todas as instruções, né, do nosso trabalho por e-mail para vocês e também lá no AVA, tá certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima!